A vida em sociedade, de algum modo, exige renúncias. Vivir em comunidade, vivir em uma relação com outro, exige algumas renúncias. Sigmund Freud entendia de que pelo menos havia duas renúncias pulsionais, duas renúncias de impulsos que eram fundamentais para constituir uma sociedade: o incesto e o canibalismo. Essas renúncias seriam ordenadoras, seriam o ingresso, a entrada para uma sociedade. E a partir de aí haveria uma série de interdições que seriam preciso realizar para viver em comunidade. A sociedade na qual vivimos, de alguma forma, ordena nossos impulsos, nossas pulsões, ordena moral e legalmente nossos comportamentos, nossos desejos, inclusive. A pergunta que me faço é como é que nós lidamos em nossas instituições, como é que nós lidamos na escola, por exemplo, com essa relação entre o impulso sexual, entre a descoberta sexual, entre a descoberta do próprio corpo e a descoberta do corpo do outro, e as interdições que demandam, que exigem as próprias formas do ordenamento social. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Para poder tentar dar contorno a essa questão apresentada entre a descoberta do corpo, o encontro do corpo próprio e do corpo alheio e as relações sociais, é que nós temos hoje para conversar a doutora Cristina Oyer. Bom dia, Cristina, tudo bem com você? Olá, bom dia, tudo bem, Daniel? Eu queria estender essa inquietação que eu tenho para você. É, como é que, desde a psicanálise, ou desde alguns elementos fundamentais da psicanálise, é possível de acolher essa experiência que crianças, adolescentes, jovens têm da descoberta do próprio corpo e do corpo do outro nas instituições sociais, como por exemplo, mais especificamente, na escola. Como lidar com a sexualidade própria e alheia no ambiente escolar? Então, é uma pergunta interessante e, ao mesmo tempo, bem difícil, né? Porque quando você coloca como lidar com isso na instituição escolar, é como se fosse a gente pudesse ter uma única resposta, né? Como lidar com isso. Cada situação vai esperar que se escute melhor o que está acontecendo para até poder intervir e poder conduzir. Mas, assim, de saída, o que eu posso te dizer é que o que eu venho observando, né, na prática clínica de consultório, recebendo crianças bem de tenra idade, até mesmo na entrada da pré-adolescência, adolescente, já também já é outra situação. É que nós passamos de um tempo em que não poderia, era absolutamente tabu, não podia se imaginar, né, numa escola, por exemplo, qualquer tipo de manifestação sexual, até mesmo uma revista, um baralho, qualquer coisa. Nós estamos vivendo um momento em que também agora não se pode intervir em nada, né? Um tabu de um outro lado, no sentido que a descoberta das crianças e essas pulsões, né, têm que ser experimentadas e sentidas, então fica difícil de poder conduzir e ajudar a criança nisso que você falou aí inicialmente, né, na renúncia dessas pulsões, nessa adaptação, nessa reorganização,
com esse tipo de condução. As crianças estão percebendo sensações, elas estão descobrindo a diferença sexual, né? Elas estão muito mais libertas em ambientes, seja na família, seja na escola, com muito mais tolerância e enxergando isso de uma maneira, vamos dizer assim, é normal experimentar o corpo, é normal se tocar, por um lado. Por um outro lado, também, é quase que virou tabu se falar qualquer coisa. Então, temos que deixar isso livre, né? Ficar experimentando e muitas vezes até colocando isso em ambiente, seja na escola, seja na família, seja nos lugares. Então, a gente está nesse momento assim de dificuldade mesmo, que possa se entender que nenhum lado, né, proibido qualquer tipo de toque, proibido qualquer tipo de manifestação, que esse corpo dê a ver, né, das suas pulsões sexuais para um outro momento em que então pode-se tudo, então é normal, então vamos deixar que a criança fique infinitamente descobrindo esse corpo, né? De A cualquier forma, importância de canalizar. de cualquier forma, me parece Ah, que podríamos pensar que a criança, na relação que tem com o corpo, eh, e nessa descoberta que tem com o corpo próprio, coloca de algum modo a relação que tem com o outro. Quer dizer, ela não pode descobrir seu próprio corpo se não é em relação com o outro. No caso, estou me referindo, por exemplo, a Tres ensaios para uma teoria sexual, um texto clássico de Freud, onde Freud entende que o corpo da criança é um corpo erogeneizado, quer dizer, é um corpo excitado que produce suas zonas de excitação, suas zonas de erogenização, em relação com quem faz função materna, com a mãe, com o cuidador, com a cuidadora. Quer dizer, de alguma forma, os cuidados que alguém, que uma pessoa adulta faz em relação com um bebê, com uma criança, já encaminham um modo de encontrar-se essa criança com o corpo. Interditam, podríamos dizer assim, os encaminhamentos uhum, das descobertas que essa criança vai ser em relação com o corpo. Quando essa criança sai do ambiente familiar e passa para um ambiente social, coloca esse corpo em uma relação com a mãe, com o pai, com os cuidadores, com as cuidadoras, a uma relação com outros corpos também sexuados. Não? Então, uhum. como é que eh, essa criança que passa da economia dos corpos familiares para a economia dos corpos sociais, e aí a entrada na escola, por exemplo, Uhum. pode de algum modo lidar com essa situação? Então, é fundamental isso que você colocou, né? Porque o modo com que a família, né? A gente vai pegar aí os cuidadores, os outros primordiais dessa criança, o modo com que, para eles lidam com a sexualidade própria, a sexualidade dentro desse contexto, né? Da família, que é o Freud coloca que é assim, a primeira instituição social da criança é a família, né? Então, conforme essa sexualidade circula, né, e representa para cada um desses outros primordiais para a criança, que tem a ver com a sexualidade do pai, que tem a ver isso na relação dele com aquilo que lhe foi transmitido em relação a isso, é que vai nortear esse corpinho, né, da criança, que vai marcando nessa criança, vamos dizer assim, o que ela vai descobrindo tem a ver com aquilo que lhe foi transmitido. Então, quando chega, né, a gente está diante de uma
situação, que a gente pode dizer, como lidar com a sexualidade na escola, mas é do um a um, é do universo de que cada criança diz respeito ali a essa manifestação, essa descoberta, a possibilidade de, vamos dizer assim, circunscrever essas pulsões sexuais de uma outra maneira, tem a ver com seus outros. Então, mas, de qualquer maneira, o que eu tenho observado de muitos anos de clínica é que hoje os professores, até para intervirem numa situação de classe, né, de escola, de instituição, têm muito pudor, porque então, peraí, então não posso, que eu vou estar fazendo aí uma situação de repressão, mas ao mesmo tempo, então, como é que administra isso? E é interessante porque também, conforme o professor puder lidar com a sua sexualidade, ele, de repente, é capaz de dizer, olha assim, Joãozinho, vamos lá, vamos fazer um pipi no banheiro, ó, puxa aí essa calcinha, bota para cima, que agora está na hora de uma outra coisa. Então, até mesmo esses adultos que não são do círculo familiar, né, do círculo institucional, como eles vão lidar também com vamos dizer assim, a condução das manifestações, né, vamos dizer assim, das apresentações dessas pulsões dessas crianças, também diz respeito a como eles lidam com isso, né? Por que tem pessoas que conseguem conduzir de uma maneira mais tranquila, enfim, mais dentro de um contexto que ajude a criança a se organizar, né? E outras não, ficam mais perdidas. Então, Quiere decir que cualquier cosa que a mãe, as mães, os pais, as cuidadoras, os cuidadores, qualquer cosa que elas fazem más o menos represivas, van a estar ordenando de algún modo ese cuerpo. Quiere decir, por más que yo como pai quiera ser totalmente liberal en relación con mis hijos, o olhar, o toque, a caricia, van de algún modo a ordenar a relación que mis filhos van a tener con su cuerpo. E isso depende da minha própria história, quer dizer, o modo em que eu consegui elaborar, lidar com minha sexualidade, vai de algum modo incidir no modo em que eu vou conseguir lidar com a sexualidade de meus filhos. E no caso dos professores, professoras, dos instrutores, dos educadores, também seria isso. Então, em cada caso, cada um vai ter um modo de haver elaborado sim, sua sexualidade e a relação com o outro. E isso, de algum modo, vai incidir na relação com os adolescentes. Então, com os adolescentes ou com as crianças. Então, não haveria, digamos, podríamos dizer assim, um protocolo de ação. Não haveria um protocolo de como poder diseñar, digamos, paso a paso o qué hacer. Ahí dependería mucho da situación singular de cada cuidador, do modo de vida de cada um. Agora, entendi essa parte. Uma segunda parte que eu gostaria de perguntar é acerca da educação sexual nas escolas, não? Porque de alguma forma este lidar com a sexualidade do outro se dá na vida cotidiana, ou seja, quando as criancinhas são pequenas em uma escola é preciso que um adulto de algum modo oriente a criança para o banheiro, oriente em sua higiene. Isso já implicaria de algum modo algum tipo de educação sexual, não? E é um tema que é bastante tabu, não? Ao mesmo tempo que parece que não é possível eh, colocar repressões nos termos que se colocavam antes, uhum, também é muito polêmico o tema da educação sexual. Como é uhum. que você acha? Você acha que é possível uma educação, uma instituição com educação sexual zero? Bom, primeiro a palavra educação, né? O que seria educar sexualmente, né? Educação sexual. O que seria educar sexualmente, né? Algo do sexual, que é absolutamente
algo, enfim, disso que falta dizer o que é exatamente o sexual, a gente vai educar. Então, fica essa proposta que é mais pedagógica, né? Mas a gente pensar que algo do sexual, da sexualidade ou de uma transmissão possível de algo que aponte para a sexualidade, né? Eu acho que é isso que você falou, que eu vejo desde sempre, né? Vai ser em casa, na escola, algumas normas, tem normas, em tudo quanto é instituição, é necessário alguma que a lei norteie, organize, né? Agora, o que me preocupa numa proposta que vire uma norma é que tem que ter educação sexual. A criança pequena, o que na clínica eu costumo refletir junto com os pais é o seguinte: eu tenho que comprar um livro para falar como nascem os bebês. E eu pergunto assim, mas ele já perguntou alguma coisa? Ele já deu assim algum indício de que isso é um assunto que nesse momento ele está querendo saber ou escutou? Não, então vamos aguardar um pouquinho, vamos dar. Não é que não possa falar sobre isso, não é disso que se trata, mas espera aí, a criança está perguntando outras coisas, ainda não está perguntando sobre isso. Então, essa educação sexual, a gente pensando em algo que vai norteando, que vai dando notícias, vai apontando para algo da ordem da sexualidade, é desde sempre, Ajá. né? É desde sempre. Então, por que então só quando chegar lá, não sei, sei lá, no ensino médio, ou então no oitavo ano, no nono do ensino fundamental? Não, desde sempre que a criança vai estar na relação com os outros, por exemplo, tem escolas, tem creches que as crianças saem lá da brincadeira, todos entram no chuveiro, todos juntos, meninos, meninas, enfim, todas as crianças. Uma das coisas que é uma transmissão da ordem, vamos dizer assim, que aponta para que o sexual é de cada um, vai ficar pegando o corpinho do outro? Espera aí, ele está deixando pegar? Não está, olha, ele não quer que você pegue o corpinho, não é, né, o corpo de cada um, isso é seu, isso é do outro. Isso não, isso diz respeito vamos dizer assim, o que a gente poderia pensar da ordem da educação sexual. Ujú. Porque senão parece que tem que ter uma aula exclusiva para educar, né? Vamos educar, vamos prevenir. Não, é conhecimento e não só um conhecimento que é necessário, mas também a transmissão disso que diz respeito a o cada um. É interessante essa questão de como é que a questão da sexualidade não estaría en un educar regulamentado, sino que debería, de algún modo, estar presente desde el inicio, ¿no? Desde la propia Sim, constitución de esa subjetividad, de ese sujeto, de ese cuerpo que vai se fazendo criança e que vai se transformando em um corpo que se encontra com outros. A partir de aí, nós podemos ir introduzindo, eventualmente, segundo a demanda também que sim. aparece com a própria criança, dos temas que vão surgindo. Eu me lembro de ter lido alguma vez em algum lugar da obra de Michel Foucault, como Michel Foucault nota que no Ocidente a questão da sexualidade foi ocupada por um discurso acerca da higiene, das doenças e da Hum, gravidez, digamos assim. aham, Mas que no Oriente a questão da sexualidade de algum modo aparecia nos livros na ordem do prazer, de um corpo que dava prazer e que obtinha prazer, não? uhum. Então parece que, enquanto no Ocidente tratamos a sexualidade do ponto de vista médico,
y preventivo, parecía que había una literatura en Oriente que trataba a sexualidade do ponto de vista do encontro entre corpos, un pouco que você estava falando agora, Uhum. não? Ou seja, quando a educação sexual se transforma em uma disciplina, essa disciplina parece ser de instrução da ordem da saúde e da prevenção. Quando a questão sexual se transforma em uma questão de transmissão, aí aparece o Uhum. corpo, aparece a erotização e aparece o encontro com os outros corpos, não? Uhum. Sim, exatamente. Essa possibilidade de um encontro, né, um encontro desencontrado, né, um encontro que é sempre faltoso. Isso. Então, senão também como se pudesse, então, educar, né, sexualmente, então estaria certo, então seria isso, estaria resolvido todos os impasses e os encontros mais desastrosos da sexualidade. Você escreveu um livro sobre esse tema, não? Não, sobre o tema da sexualidade, não. Eu escrevi um livro sobre a função paterna na instituição. Quer dizer, o start foi uma demanda de uma escola pública que me convidou para ir lá conversar com as professoras sobre que elas não sabiam o que fazer, a escola não sabia o que fazer, a direção, os professores, com a questão da sexualidade. Tinha uma criança que dizia que tinha transado com a outra no banheiro. Uma tinha 9 anos, a outra tinha 10. E, e é interessante que elas não sabiam o que fazer diante disso, aquilo que eu estava falando para você, né? Ou era algo que era castigado, né? Vamos ali, isso aí há uma repreensão adequada a essa, enfim, a isso que foi falado, ou então também o que vai se fazer, como fazer, como conduzir, que tem tudo a ver com aquilo que estávamos falando inicialmente, né? Por que assusta tanto o adulto? Por que às vezes até dentro da família mesmo, a menina às vezes ela fica menstruada e nunca ninguém conversou sobre isso, ao mesmo tempo que ela também nunca perguntou, mas se ela também nunca perguntou, é porque algo dessa ordem é tão velado que não se pode falar, não se pode perceber, né? Então, aí foi a partir disso que eu fui tentar pensar melhor assim, na instituição, né? Que lei que ordena uma instituição, né? A instituição submetida a que tipo de possibilidades de normatização sem ser uma norma única. E então eu faço essa função paterna na instituição do individual ao coletivo, a mesma lei, a mesma possibilidade de ordenação, organização psíquica no sujeito, no individual, é a mesma que norteia uma instituição. A partir dos estudos, desde Freud, né, no pai da sedução, passando pelo pai simbólico em Freud, né, Totem Tabu, Mal-Estar na Civilização, e chegando no Nome do Pai, em Lacan. Então, a partir dessa elaboração teórica de Freud a Lacan, você consegue de algum modo ir contornando e dando conta desses casos concretos dentro da escola. Dentro dessa instituição, e a partir daí também, quer dizer, não, foi a partir daí, mas é uma coisa que é uma história que já vem antes, né? Que me diz respeito, que eu, de alguma forma, estou inteirada com isso. E aí o meu projeto social, que eu fundei há 27 anos, que é uma ONG hoje, né? Uma instituição destinada a acolher, né, pela escuta, as crianças de comunidades de baixa renda, né? E, e como nortear a instituição fundamentada e
conduzida pelos fundamentos da psicanálise, quer dizer, como numa instituição que é um coletivo, não abrir mão da escuta do singular. Uhum. Então, é um desafio até hoje poder tentar sustentar, que é o último capítulo do meu livro, que eu falo como que funciona a instituição a partir, enfim, desses elementos da teoria psicanalítica, né? Muito obrigado, Cristina, pela conversa. Obrigada a você pelo convite. Ficamos Tchau. por aqui, então. Muito obrigado.